Os fundos imobiliários perderam valor, deixaram de ser interessantes, não deixaram. Só que eles estão apanhando por conta da incerteza do cenário fiscal no Brasil. Ele tem um portfólio bem diversificado, espalhado pelo Brasil, mas com a grande participação em São Paulo, que é a melhor praça. Por isso eu gosto do XP Malls. Eu tenho na carteira já há bastante tempo, embora eu tenha outros, como o HGBS, o VISC, o Malls, mas eu gosto mais do XP Malls. Depois do XP Malls, temos o KNRI, que é um fundo dividido entre logístico e lajes corporativas. São setores muito interessantes. Inclusive, o setor de laje corporativa tem sido muito amassado, apanhado muito do mercado, mas quando a gente olha o mercado real, o que está acontecendo ali na imprensa especializada, a gente tem visto que os aluguéis têm aumentado, a ocupação tem aumentado, mas os fundos, as cotas dos fundos ainda estão sofrendo. Por que que as cotas estão caindo tanto? Porque a gente teve um aumento do juro futuro. Se a gente pega um título do Tesouro, como o IPCA+ 2035, que a gente usa de referência para fazer valuation dos fundos de tijolo, você vê que a taxa foi subindo, 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 subindo. Se isso acontece, a taxa sobe do Tesouro Direto, a gente exige um prêmio maior, ou seja, a gente impõe um desconto maior sobre os fundos imobiliários. E isso significa que eu vou aceitar pagar menos. Tudo isso eu ensino aos meus alunos, inclusive técnicas de valuation para fundos imobiliários, tanto de papel quanto de tijolo. Existem planilhas, materiais e aulas específicas para isso. E aí a gente vai aceitar pagar menos nos fundos de tijolo. Por isso que a gente viu as cotas caindo tanto. Não significa que os fundos imobiliários perderam valor, deixaram de ser interessantes, não deixaram. Só que eles estão apanhando por conta da incerteza do cenário fiscal no Brasil, que fez as taxas do Tesouro Direto subirem bastante. Então, isso fez os fundos caírem. E o KNRI também caiu, mas ele tem um portfólio extremamente diversificado, que está dividido mais ou menos 53% para escritório, 46% para logístico. Então ele tem aí um pouco de logístico, um pouco de escritório, não é puramente de escritório. Puramente de escritório a gente tem, por exemplo, um HGRE, que é um fundo que eu até acho bastante interessante também, mas o legal do KNRI é que ele meio que está dividido. A maior parte está concentrada em São Paulo, que é a melhor região, tanto para logístico quanto para escritórios. 69% do portfólio da receita vem do estado de São Paulo. Depois a gente tem Rio de Janeiro e Minas Gerais também. Ele tem uma parte dos contratos atípicos, que são aqueles contratos de longo prazo, que se o cliente quebra o contrato antes do período, ele tem que pagar uma multa. Isso dá uma segurança maior, quase metade do portfólio é assim, deixa a receita um pouco mais previsível. Isso é interessante e é um fundo que tem um grande histórico, gerido pela Quineia, que é uma das melhores, se não a melhor gestora do mercado. KNRI é outra excelente possibilidade para que a gente tenha no portfólio. É um dos fundos queridos aí da indústria, mas não o único. E aí vamos para o último, que é um dos fundos que eu gosto bastante, que é o ALZR11. O ALZR é um misto de um monte de coisa. Ele tem edifícios comerciais, ele tem galpões logísticos, ele tem renda urbana, ele tem até data center, que é aquelas aluguéis de antenas, no caso dele para Sky, e tem até galpões logísticos refrigerados, que é uma espécie mais específica. Então é bem interessante essa diversificação. Está concentrado principalmente na Grande São Paulo, tem aí 71%. Se juntar com o restante do estado de São Paulo, chega a 91% do portfólio, ficando mais 9% do portfólio no Rio de Janeiro. Ele está concentrado ali, principalmente em São Paulo, que é a melhor região para esse tipo de negócio. O grande diferencial do ALZR, assim, a gestão faz um trabalho muito interessante desde que fez o IPO. Eu conheci o fundo através de um almoço de investidores, eles fizeram uma apresentação muito interessante. Eles fazem um bom trabalho, eu gosto do trabalho da gestão, eu conheço o pessoal, o Fábio, que é o gestor, todo mundo lá, o Renan, relação com investidores. Mas o que me chama a atenção, o que desperta mais o meu interesse, além da qualidade do trabalho da gestão, é que ele é 100% de contratos atípicos. Então a gente não tem inadimplência, tem uma previsibilidade muito grande do valor recebido de dividendos. Então você sabe ali mais ou menos quanto vai receber, porque você não tem calote. O que vai interferir, e isso não no LZR, mas em todos os fundos imobiliários, é quando faz uma emissão, e aí
é natural que o dividendo caia por conta do aumento das cotas aí até integralizar e fazer tudo aquilo. A gente tem esses movimentos. Ultimamente, ele fez um movimento de vender o imóvel para o GGRC e me incomodou um pouco, porque vai receber cotas do GGRC para depois ter que vender. Eu acho que o fundo até vai ganhar dinheiro com isso. Eu acho que vai ser positivo. Mas esse movimento da gestão eu não achei tão legal, porque foge um pouco do padrão do que o ALZR sempre fez, de pegar lá o imóvel, o dinheiro e tudo. Eu não gostei muito, mas a gestão tem um voto de confiança, por isso eu continuo aí com o ALZR na minha lista de vários imóveis.